a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesse momento. Se você tiver a sua Bíblia aí aberta, você pode abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 a 27 e o versículo 33. Eu vou ler para você. Então, Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 27 e o versículo 33. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão. Jesus ia seguindo. E voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Que palavra, queridos, maravilhosa. E para realizar esse discipulado que Jesus requer de nós, há um preço que o Senhor requer que a gente faça, que a gente, essa disponibilidade que Ele quer que a gente tenha. Jesus estava ensinando a multidão. Havia uma multidão ao lado de Jesus. E Jesus vivia cercado de multidões. Eu lembro de muitas. Uma delas eu vou trazer uma mensagem aqui, que é na cidade de Naim, que é chamada a Viúva de Naim, em que duas multidões se encontram. A multidão que entra com Jesus e a multidão que sai da cidade enterrando um jovem, e a sua mãe viúva, chamada Viúva de Naim, ela está ali. E acontece uma história linda. Então Jesus tem um quê especial com as multidões. E ele estava ensinando a multidão que se alguém quiser ser seu discípulo, existem algumas condições. E essa palavra nos revela quais as condições que o Senhor requer de nós, né, de você, para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus e não um seguidor. Então, o que é ser discípulo? Discípulo não é uma pessoa que apenas segue, que acompanha Jesus para muitas vezes receber a bênção, ver o milagre, acompanhar o milagre. Não. Discípulo não é essa pessoa. Discípulo é aquela pessoa que quer aprender, quer assimilar com o seu mestre, que tudo aquilo que o mestre ensina, o discípulo ele quer aprender, ele quer fazer parte, né, da sua vida. E a multidão nem sempre queria isso. A multidão muitas vezes estava com Jesus, como ele já narra em algumas passagens, né, queria estar recebendo o milagre, né, a multiplicação, como acontece com a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava ali, né, quando recebeu isso. Mas diferentemente do discípulo que quer aprender com o mestre, que quer seguir com o mestre, quer ser verdadeiramente discipulado pelo Senhor. E o discípulo, ele não quer só aprender. O discípulo, ele quer viver a vida que Jesus vive. O discípulo quer aprender, entronizar no seu ser, na sua mente, no seu coração, não é? Tudo aquilo que o mestre quer que ele faça. E isso a gente vê muito bem quando o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: Sede meus imitadores como sou de Cristo. Veja que coisa linda. Então o apóstolo Paulo já dizia: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo aprendeu, né, ouvindo os ensinamentos de Jesus, porque ele não teve a oportunidade de estar com Jesus, ele imitava. Veja que coisa linda. E a nossa vida, a tua vida, precisa ser um espelho da vida de Jesus. E eu tenho uma pergunta a lhe fazer nesse momento. O que aprendemos com Jesus o identifica como uma pessoa que absorveu
os ensinamentos e tem as características de Jesus? Tudo que você tem aprendido mostra que você tem as características de Jesus? E você quer ser um discípulo ou apenas um seguidor de Jesus? É uma pergunta que eu faço a você nesse momento. E nesta palavra, Jesus dá algumas diretrizes para que a gente possa seguir, ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E quando Jesus diz que não pode ser meu discípulo, está tratando com assuntos de total compromisso que nós precisamos ter para a nossa vida hoje, nesse tempo presente. E nós só vamos conseguir alcançar esse objetivo se o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e na tua vida, nos ajudar. Porque se ele não nos ajudar, nós não vamos conseguir com as nossas próprias forças. Amém? Então, que essa palavra nos ensina, em primeiro lugar, que um verdadeiro discípulo de Jesus pode até resultar em divisão e rejeição. Então, muitas vezes, um verdadeiro discípulo de Jesus pode sofrer essa rejeição, essa divisão. E o texto nos fala no versículo 26, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Veja que palavra, queridos e queridas. E se você não fizer isso, você não pode ser um discípulo de Jesus. Mas jamais você vai ter a intimidade, aquela comunhão com o Senhor que um verdadeiro discípulo tem. Agora, será que essa afirmação está dizendo que devemos odiar nossa família? De forma alguma, não é isso que o Senhor está querendo nos mostrar nessa palavra. Esse comentário que Jesus fez é um exemplo de hipérbole, que é uma figura de linguagem que confere ênfase por meio do exagero. Então, essa figura, essa contraposição extrema que ele está dizendo, aquele que não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não é meu discípulo, isso ele está querendo dizer, que a afeição que temos por nossa família, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, nossa esposa, jamais pode ser maior do que o nosso amor, o nosso compromisso, a nossa dedicação ao Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Então, ao propor essa contraposição tão exagerada, Jesus estava referindo-se ao compromisso total exigido dos discípulos, sabendo que Jesus ele não estava ordenando que odiasse, que houvesse divisão, que houvesse discussões. Não, de forma alguma. Ele apenas estava dando um ensino bíblico. E a palavra não se contradiz, porque a palavra diz em Êxodo 20:12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, se Jesus, ele orienta nesta palavra, em Êxodo 22, nós devemos honrar os nossos pais, a nossa família, então ele não quer dizer nessa palavra que devemos odiar. Ele apenas está colocando prioridades, querido, na nossa vida. E a prioridade na nossa vida é Jesus. E em Mateus 10, 37 a 39 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então o Senhor está aqui colocando prioridades, para que a gente tenha total prioridade na comunhão, em ouvir a voz de Deus, em buscar a presença do Senhor, em ler a palavra, fazermos nossos devocionais, para que a gente possa colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus precisa ser em primeiro lugar na nossa vida. Não é que a nossa família não seja importante. Com certeza, hoje é uma live que nós oramos pelos nossos filhos, pela nossa família, como homens e mulheres de Deus. Nós oramos pelos nossos filhos. Temos um compromisso com a nossa família.
Mas o compromisso que temos com a nossa família jamais vai ser maior do que o nosso amor pelo Senhor. Amém? E a pessoa que diz que está em Cristo e ama muito mais a sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, não é? Não pode ser discípulo de Jesus. Você tem que amar ao Senhor sobre todas as coisas. É assim que a palavra do Senhor diz. E a seu próximo como a você mesmo. Então você ama a você como a seu próximo. E você deve amar seus pais, a sua família, mas não mais que o Senhor Jesus. Então talvez algo esteja dando errado. Ore a Deus. Priorize Jesus na sua vida. Priorize o Senhor nas suas ações, no seu trabalho, na sua casa, não é? Na sua vida espiritual, que com certeza, não é? Você vai receber, você vai colher os frutos desse sincero discipulado que Deus quer realizar na sua vida. E com certeza as multidões não gostaram do que Jesus disse, do que elas ouviram, porque estavam seguindo muitas vezes Jesus, mas não para ter compromisso com o Senhor, para ter realmente aquele desejo de fazer a vontade do Pai. Em Lucas 10, 26, 28 diz assim, ele disse que está escrito na lei, como leis? E respondeu ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí disse Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Veja que coisa linda. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que a gente seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? E Jesus estava, nesse momento, estabelecendo prioridades. Era isso que ele estava fazendo. Primeiro devemos amar o Senhor, porque aí o amor pelos nossos pais, nosso marido, nossos filhos, a nossa casa vai vir por consequência. Amém, queridos? Em segundo lugar, o que é que esse texto nos revela? Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é negar a própria vida. Negar a própria vida. Quantas pessoas preferem permanecer nesse mundo, com os cuidados desse mundo, valorizando as coisas materiais, as coisas desse mundo? É isso que temos visto e vivido, queridos. E a palavra nos ensina, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? É isso que a palavra nos ensina. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é isso que nós precisamos priorizar. Por isso que nós temos que negar a própria vida. Para que, negando a própria vida, nós não vamos nos contaminar com os cuidados desse mundo. Nós não vamos valorizar as coisas desse mundo que muitas vezes atrai nossos pensamentos, as nossas ações. Deixamos de ser discípulo de Jesus para nos preocuparmos com muitas coisas que estão, às vezes, ao nosso redor e não nos preocupamos com as coisas que nos elevam ao Pai, né? Nos aproximam mais de Deus. Por isso que em Mateus 6,25 diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então o Senhor está dizendo aqui, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, né? Porque disso tudo Deus está cuidando. Se Ele alimenta os passarinhos, se Ele cuida da erva que é queimada e nasce linda, os lírios no campo, como é que não iria cuidar de mim e de você? Então, por isso que Ele diz que para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que negar a nossa própria vida, que nós precisamos valorizar, né, o Senhor Jesus. E em Mateus 10,39 diz, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então o Senhor diz, não se preocupe em perder sua vida.
Se você perder sua vida, você vai ser minha discípula, o meu discípulo. Creia, isso é a palavra do Senhor, é Ele que está dizendo, não sou eu que estou falando. É o Senhor que está testificando que Ele vai lhe dar a vida eterna se você perder a vida por amor ao Senhor. Em Mateus 16, 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja coisa linda, veja que coisa, uma certa incongruência, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então tudo com Jesus é ganho. Mesmo perdendo a sua vida por amor a Jesus, você sai ganhando. Porque o Senhor, Ele vai, por amor do Senhor, você vai achar essa vida, porque você vai ganhar a vida eterna. Porque você vai, com certeza, ter a comunhão que o Senhor quer que você tenha. Então, quando deixamos tudo por amor ao Senhor, as misericórdias e a bondade do Senhor vão nos seguir pelo resto da nossa vida. Mas isso não impede que a gente tenha tribulações, não impede adversidades. Veja o que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem pessoas que perderam entes queridos, perderam pessoas amigas. Algumas pessoas perderam suas empresas, seu emprego. Então, isso tudo angustia, nos deixa tristes. Nós sofremos pelo outro. Mas nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? E em 1 Romanos mostra exatamente essas palavras no capítulo 12, no versículo 1 e 2, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não de sede conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E você nega a própria vida quando não se conforma com as coisas desse mundo. Amém? Você nega a própria vida quando você não se conforma com as coisas desse mundo. E como o texto nos revela, e para isso nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração todos os dias, queridos e queridas. Deus quer que a gente renove, a gente perde a nossa vida para ser um discípulo de Jesus quando a gente não se conforma com esse mundo. Quando a gente renova a nossa mente, quando o nosso coração está totalmente voltado para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coisa linda. Isso nos leva a uma confiança tremenda em Deus, no Senhor. E a mesma que o salmista disse no Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Não é linda essa palavra? Imagine o sentimento do salmista quando disse isso. A certeza de que Deus estava cuidando dele. Ele queria habitar na casa do Senhor por longos e longos dias. E o Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, nós temos esse privilégio de habitar na casa do Senhor. A nossa casa virou um templo. Veja que lindo. Vocês estão em casa e a palavra do Senhor está chegando até os vossos lares. A sua casa virou um templo. Você tem a oportunidade de ceiar. Todo domingo a gente faz a ceia do Senhor. E você em casa, você tem o privilégio de você fazer a ceia com sua família, com seus filhos, com seus pais, com pessoas até que nem iam na igreja. E agora está tendo o privilégio de estar compartilhando de momentos assim. E diante de um sentimento tão grandioso, como o salmista falou,
nós não temos como temer, perder a nossa vida. Para quê? Para sermos discípulos do Senhor Jesus. Amém? E em terceiro lugar, ser um verdadeiro discípulo de Jesus é levar a própria cruz. Assim a palavra diz. Em Lucas 9:23 diz, e dizia a todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que maravilha. A verdade é que quando reservamos um momento para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com o Senhor, para estar próximo de Deus, aprendendo com o Mestre, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente, não sendo apenas um seguidor, sendo um discípulo, nós verdadeiramente somos discípulos e discípulas do Senhor. E isso o Senhor providencia a força de que necessitamos para levar o nosso fardo e a mais pesada carga. Conta uma história que uma mulher, certo dia estava no vale e se encontrou com um Deus. E ela disse, Senhor, como é que eu posso lhe servir? Aí Deus, me faça um favor, pega essa carroça, coloca essas 3 pedras dentro e leve até aquela colina. E você vai fazer um grande favor, um grande serviço para mim. Aí a mulher saiu feliz, arrastando a sua carroça com suas 3 pedras que Deus tinha pedido para ela levar até a colina. Quando passa por meio de uma floresta, ela fez um caminho, não é? Que Deus tinha traçado um caminho para ela. Ela entrou por uma floresta e quando chegou encontrou uma pessoa conhecida, né? Aí ela pediu, por favor, onde você está indo? Levando aquela carroça com 3 pedras que Deus pediu para mim. Aí o que acontece? A pessoa faz, que coincidência, eu tenho também essas 2 pedras aqui e eu preciso muito levar até a colina. Você pode fazer isso para mim? Ela, tudo bem, eu acho que não tem nenhum problema. Deus não vai se incomodar de eu colocar essas 2 pedras aqui dentro dessa carroça. E ela saiu, né? Antes cantando, muito feliz, louvando a Deus. E com essas 2 pedras já foi um pouco mais difícil, mas ela continuou levando. No meio do caminho ela encontra uma amiga. E a amiga lhe oferece um suco. E ela diz, onde é que você está indo? Aí eu estou indo até a colina levar essa carroça com essa pedra que Deus me pediu. Que coincidência. Eu estou precisando levar esta mala de seixos até a colina e faz dias que eu não tenho tempo para levar. Será que você se incomodaria de levar? E já foi colocando a mala dentro da carroça para ela levar. Nisso ela sai com todo esse peso, as pedras, a mala de seixo e o que Deus tinha pedido para ela. No meio do caminho já começou a incomodar, ela já não conseguia mais louvar a Deus. Ela não conseguia mais agradecer, porque a carroça já estava muito pesada. Aí ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela começa a dizer a Deus, por que o Senhor me deu esse fardo tão pesado? Por que eu sou obrigada a levar isso? Por quê? E já começou reclamando e já dizia que não suportava mais. Aí Deus aparece. O que está havendo? O que aconteceu? Está vendo o que você me pediu para eu fazer? Eu não suporto mais carregar. Eu não consigo mais levar essa carroça. Está muito pesada para mim. Eu não suporto mais esse trabalho que o Senhor me deu. Aí Deus olha para a carroça e pergunta, o que significa essas 2 pedras aqui? Não, foi fulano que me pediu para eu levar, mas eu não pedi para você levar. Aí tirou as 2 pedras. E essa mala de seixo aqui? O que significa isso aqui? Foi minha amiga Joana que me pediu para levar, que não estava com tempo de levar, mas eu não pedi para você levar essa mala de seixos. E tirou a mala de seixos. Ela olhou para Deus e disse, será que eu só preciso levar essas 3 pedras? Aí ele diz, foi exatamente o que eu pedi para você levar. Muitas vezes, queridos e queridas, nós estamos levando fardos pesados demais que nós não conseguimos suportar. E esses fardos, às vezes, são de outras pessoas. E nós precisamos pedir a Deus discernimento para falar com amor,
para falar com carinho, de que esses fardos são daquelas pessoas. Então nós precisamos pedir discernimento a Deus para que a gente possa realizar a obra que Deus pediu para nós. Porque quando Deus pede algo para realizarmos, Ele sabe que temos capacidade e condições de realizar. E muitas vezes estamos levando fardos pesados demais e que não nos pertencem. Deus não pediu para levarmos e insistimos em levar. E acabamos como essa mulher, murmurando e reclamando. E iniciou tão feliz, louvando a Deus. E a caminhada ao final se tornou tão difícil. E o próprio texto em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E em Gálatas 6:5 diz: porque cada qual levará o seu próprio fardo. Amém? Então isso é que a palavra nos revela. Fardo e carga são completamente diferentes. Cada um tem que levar o seu próprio fardo e ajudar a carregar a carga um dos outros. E muitas vezes, queridos, a gente não consegue levar a nossa carga. Está muito difícil. A gente perde, às vezes, um ente querido. Estamos com dificuldades financeiras. Temos dificuldades com filhos. Aí pedimos para que alguém leve essa carga conosco. Mas o nosso fardo que Deus nos dá, a gente precisa levar. Então, quais são as pedras que você precisa descarregar da sua carroça? É isso que eu estou lhe perguntando nesse momento. Quais são as pedras que você precisa descarregar? Pense, ore a Deus e Deus vai falar profundamente ao seu coração. E em quarto e último lugar, ser um verdadeiro discípulo de Jesus é renunciar a tudo que tem. Amém? Seguir Jesus supõe também ser totalmente livre dos apelos desse mundo. Exige estar desapegado de tudo, queridos e queridas. Isso não quer dizer que você precisa se desfazer das suas coisas, dos seus bens. Não, de forma alguma, né? Muitas vezes o que acontece é que nós temos apego demais às coisas materiais. Às vezes idolatramos a esposa, idolatramos os filhos, idolatramos nossa família. E nós precisamos, como disse o primeiro versículo, nós precisamos priorizar o Senhor na nossa vida. Ele é o mais importante. Amém? Em Provérbios 23:26 diz: filho meu, dai-me o teu coração. Veja que lindo. E o discipulado, queridos, é isso. É você renunciar tudo por amor a Cristo. É você renunciar tudo que tem por amor a Jesus. E nós precisamos estar preparados para todos os riscos, para tudo que a gente vai sofrer. Por isso que precisamos orar, jejuar, nos preparar diante das adversidades que podem vir. Não podemos fazer esse discipulado de qualquer jeito. Há um risco, né, que precisamos correr. O texto nos revela no versículo 28-32 que fala de um homem que quer construir uma torre, e de um rei que vai à guerra contra outro rei. E a palavra diz que todos precisam ver os riscos, ponderar se realmente tem condições de construir, se tem condições de ganhar essa guerra. E é isso que nós precisamos, nos preparar, ponderar os riscos, para que a gente possa ter vitória nessa caminhada de discipulado com Jesus. Porque Jesus não quer a gente de qualquer jeito. E de qualquer jeito nós não vamos conseguir seguir o discipulado. Nós precisamos renunciar tudo, a qualquer coisa que se coloque entre nós e o plano de Deus na nossa vida, na tua vida, na minha vida. Amém? E quando temos esse cuidado para realizar isso, nós começamos a refletir: será que a carreira que eu escolhi é a que Deus quer? Esse ministério que eu estou exercendo é o que Deus quer na minha vida? Estou sendo capaz de renunciar tudo por Jesus? Faça essa pergunta, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E a disposição de renunciar é algo exigido ao discípulo.
E se você não estiver disposto, você não vai ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Porque se você não estiver com essa disposição, quando aparecer algo que te seduza, você vai abandonar esse discipulado. E Jesus não quer que você abandone esse discipulado. E Abraão, ele foi capaz de renunciar ao próprio filho quando Deus pediu a ele que desse Isaque para ser sacrificado. Abraão, ele abriu mão, ele foi fazer o sacrifício de Isaque. O único filho, o filho da promessa. Deus disse a ele, olhe para o céu, olhe as estrelas. A sua descendência vai ser maior do que as estrelas. Veja que coisa linda. E quando ele escutou de Deus que faça o sacrifício do seu filho, ele foi até um monte e levou o filho. No meio do caminho, Isaque perguntou, pai, cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? O que é que Abraão disse? Deus proverá. Amém? E Deus, verdadeiramente, quando ele foi sacrificar Isaque, o anjo disse, não faça isso. Realmente, tu provaste que tu tem Deus, que tu tens fé. Então é isso que Deus quer, queridos. Essa renúncia na nossa vida, que a gente saiba renunciar, né, os bens mais preciosos que temos por amor a Jesus. Porque quando isso acontecer, né, o Senhor, ele vai nos honrar. E aquela multidão apenas seguia. Aquela multidão apenas estava ali para ver os milagres, para acompanhar os milagres. Não eram discípulos. Por isso que Jesus falou a verdade. Jesus falou a verdade quando ele disse de que verdadeiramente serás o meu discípulo quando renunciares a tudo o que você tem. E no ano de 2000, quando eu estava no Ministério Público fazendo uma inspeção, Deus falou uma palavra maravilhosa ao meu coração, que está em Atos 20 e 24. O apóstolo Paulo disse, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Então, o Senhor nesse momento me revelou que eu tenho 2 ministérios. O meu ministério, o ministério público, né, que eu exerço com tanto amor, com tanta dedicação. E de dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa renunciar a tudo. E eu renunciei a tudo, queridos. Renunciei muitas vezes à presença da minha família, à presença do meu pai, da minha mãe, por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor a esse discipulado que Deus tem na minha vida e na tua vida. E quando isso você faz, quando você se dedica, quando você se doa, quando você ama Jesus acima de qualquer coisa, quando você renuncia a tudo, dá a sua própria vida, quando você leva a sua própria cruz, quando você aborrece, né, muitas vezes determinadas questões ao mundo, Jesus faz, vem, filho, filha amada, você é meu verdadeiro, minha verdadeira discípula. Amém, queridos? Então, que essa palavra transforme o seu coração de uma forma toda especial, como transformou o meu, mostrando o quanto é importante sermos, nos doarmos e sermos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Coloca a mão no seu coração para orarmos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo amor que tu tens por nós. Porque tu não queres de todo jeito, tu queres que a gente seja um discípulo abnegado, um discípulo dedicado, que ama a tua palavra, que te busca, que te ouve, que te obedece, Jesus. Porque nós não queremos apenas te seguir, Senhor, nós queremos ser verdadeiramente teus discípulos, para aprendermos contigo todos os dias e sermos imitadores de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos.